pessoal. Hoje é o nosso primeiro podcast. Pode Mais com Marlon Vivas. Obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado mesmo por você participar conosco desse projeto. Nosso objetivo nesse podcast é trazer assuntos dos mais relevantes voltados para as questões de gestão pública. E hoje eu tenho um papa no assunto aqui. Estou estreando o programa muito feliz, muito satisfeito, muito grato com um papa do assunto aqui. Já eu vou falar quem é, mas um papa no assunto de educação. Um tema que a gente tem falado recorrentemente e assim, tem sido no município de Guapimirim, infelizmente, tem sido tratado com muita desvalorização por parte da gestão pública, mas hoje eu trago uma pessoa aqui para que, se Deus quiser, dar uma verdadeira aula. Então, antes de começar a falar, eu quero pedir a vocês que curtam, compartilhem aí esse podcast. E eu vou rapidamente aqui ler o currículo dessa pessoa aqui para vocês terem noção de quem é que vai falar conosco. Deixa eu colocar meu óculos. Vamos lá. Nascido no dia 6 de outubro de 1983, na cidade de Teresópolis, professor, pós-graduado em gestão pública e acumula grande experiência na gestão pública com um vasto legado de produção intelectual e atividade político-administrativa. Foi diretor da Câmara Municipal de Teresópolis, em um período marcado pelos maiores avanços em termos de modernização da gestão legislativa, sobretudo no que se refere à transparência. Como secretário municipal de Educação, fez uma gestão marcada por grandes resultados, dentre os quais destaca-se a melhor evolução de desempenho do IDEB da história do município, colocando Teresópolis na liderança do estado em qualidade de educação e tido por muitos, à época, como a 10ª melhor educação pública municipal do Brasil. Em 2015, recebeu o prêmio Gestor Educador, prêmio que concorreu junto a outros 50 gestores municipais de educação de todo o país. Sua gestão ficou marcada ainda por algumas conquistas históricas, como ter sido destaque do Estado em transporte escolar, tendo sido responsável por universalizar o transporte público, possibilitando o acesso a 100% dos alunos da rede municipal do ensino ao serviço. Foi secretário municipal de governo, onde liderou um programa de obras públicas com foco no desenvolvimento do interior de Teresópolis, que foi responsável pelo maior desenvolvimento em termos de infraestrutura do município de Teresópolis dos últimos 17 anos. Em 2016, foi eleito vereador, reeleito em 2020, está em seu 4º mandato de presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, agora você já deve estar sabendo quem é, né? Em pouco mais de 6 anos de mandato, já está entre os vereadores com maior produção legislativa da longa história do município de Teresópolis. Como destaque, cita-se a autoria da lei que garante aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto que institui em Teresópolis o Café Popular, que oferece refeição matinal completa por apenas R$1 para a população. A criação da Casa de Acolhimento, primeiro aparelho do tipo no estado. E também o projeto Leite em Casa, que, em 2023, será a principal política pública de combate à desnutrição infantil de toda a região. Isso tudo ressalta-se antes de completar 40 anos de idade. Eu estou aqui hoje, nessa noite, com meu grande amigo, um prazer recebê-lo aqui, presidente da Câmara e com um futuro muito promissor para a cidade de Teresópolis, meu querido Leonardo Vasconcelos. Obrigado, Léo, por você estar aqui comigo. É um prazer te receber. Ter você no meu primeiro programa é motivo de muita satisfação, Léo, de verdade. Eu precisava e queria muito ter alguém que tivesse o seu perfil, alguém que tem autoridade para falar do assunto de educação, alguém que conhece de gente, porque o que a gente faz na vida é isso. Nós trabalhamos com política e a gente precisa ter sensibilidade às pessoas. Então, para mim é muito satisfatório, porque sei que você reúne esses predicados, Léo. Então, muito boa noite, obrigado mais uma vez por você estar aqui e quero que você dê a sua palavra aqui de saudação a todos que nos ouvem nessa noite. Boa noite, Marlon. Eu estou aqui em estado de graça, né? Porque está na estreia de um podcast que você vem dirigindo, já vem acompanhando suas lives lá de Teresópolis há muito tempo, e agora esse formato de podcast vem a nos deixar muito entusiasmados, ainda mais em ser o seu primeiro convidado. Olha, Guapimirim mora no nosso coração e toda a região também, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso de audiência. Quero poder contribuir e te dizer o seguinte: pergunte o que quiser que nós iremos responder.
Ô, Léo, a gente falava agora há pouco aqui, né, com você, eu até ensaiei falar alguma coisa, Marlon, vem sem filtro. E é sem filtro, né, Com Léo? certeza. Toma lá, dá cá. Eu acho legal isso, Léo, porque isso é uma demonstração de preparo, realmente. Quem está preparado, quem tem autoridade para falar de determinado assunto, fica muito à vontade para isso. Eu percebo isso em você. E eu não vou perdoar não, tá? É a Fica à Vera vontade. e a gente vai soltar aqui. Tem algumas coisas cascudas que estão acontecendo aqui no município de Guapimirim, que eu quero a tua opinião de verdade. Perfeito. E quero que você seja, Léo, como você é, sempre transparente, a despeito de posicionamento político. A gente tem que ser justo e sincero. Aquilo que é possível e aquilo que não é. Mas quero muito te ouvir. Então, vamos começar, porque eu acho que o pessoal já deve estar ansioso aí para nos ouvir. E vamos dar início aqui. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. E eu vou começar com a seguinte. Leonardo. Ah, não, peraí. É essa mesmo. Leonardo, temos vivido uma grande reclamação por parte dos servidores da educação por conta de salários defasados. O município de Guapimirim, né, além de não aplicar o piso nacional, não reajusta os salários há cerca de 8 anos. Você que também é professor, o que você acha disso, Léo? Um desrespeito, né? A primeira palavra que vem na cabeça da gente é o desrespeito. Eu fui secretário de Educação em Teresópolis de 2012 a 2015. Fui responsável por implantar o plano do magistério, plano de valorização do magistério. E em todos os anos nós sempre aplicamos o índice do piso nacional, né? Equiparando os salários e distorcendo todos os problemas que haviam na questão salarial. Nós entregamos Teresópolis 2015 com o maior salário de professor do Estado. Porque a gente acredita, Marlon, que a escola ela tem que ser um ambiente de aprendizagem que traga apetite para quem vai aprender, que é o aluno, que a pessoa que vai ensinar tem apetite para trabalhar porque está tendo a remuneração adequada, ou pelo menos de acordo com o que determina o piso nacional, que a gente tem escolas preparadas, limpas, com boa alimentação, porque o aluno ele tem que ser atraído ao ambiente escolar. E boa parte dessa atração vem de um profissional preparado, qualificado e, portanto, bem remunerado. E a gente percebe que isso realmente faz muita diferença, né? As crianças precisam estar motivadas. Essa é uma grande verdade. Agora, tem uma questão muito importante. Eu só consegui fazer esses reajustes sempre de acordo com o Plano Nacional da Educação, porque o Fundeb, para mim, é sagrado. Eu nunca usei 1 centavo, 1 milímetro de percentual sem que não fosse para pagar professor. Nós nunca compramos um lápis, uma borracha, um caderno com dinheiro do Fundeb. Nós sempre acreditamos que esse dinheiro do governo federal, que é tão importante, ele serve para remunerar bem nossos professores. Eu posso até, Léo, voltar aqui, meu presidente. Meu futuro prefeito de Teresópolis, é assim que eu quero chamá-lo. Mas eu posso até voltar aqui para ler o seu currículo e, salvo engano, você vai me corrigir, eu percebi que o ano em que você colocou o município de Teresópolis como a melhor educação do estado do Rio de Janeiro foi 2015. Exatamente 2015, o quando eu ano estava indo embora. em que você falou que deu os reajustes, que equiparou os salários dos professores e os colocou no patamar dos quais são merecedores. Então, isso é sinal de que o reflexo existe realmente quando você valoriza aquele que está ali para ensinar o saber, para ensinar o conhecimento, para gerar ali as crianças que são o futuro, né, o que ele pode oferecer de melhor. Porque a gente sabe que se o professor não estiver dedicado, não vai. A gente tem experiências com isso. Eu tenho parentes que são professores, eu tenho amigas que são professoras, e elas falam que muitas vezes precisam, porque são dedicados, porque o professor é diferente, né? Você é professor, né, Léo? E sabe do que eu estou falando? O professor ele é diferente, ele tem um zelo com a coisa do ensino. Ele, para fazer algo, é sempre de uma maneira muito mais zelosa, muito mais caprichosa. E isso acontece aqui diariamente, porque quando os professores vão para a sala de aula e faltam materiais, como algo que tem acontecido recorrente aqui, muitos deles têm comprado para poder oferecer o melhor. E, na verdade, se você não tem a menor valorização, nem fornece material e nem tem um bom salário, quem vai se preocupar em oferecer o melhor? E isso é fruto do que você falou que você fez em Teresópolis. Ô Marlon, tem uma questão muito importante que nós não podemos deixar de falar. Escola não é depósito de gente. Escola não é depósito de criança. O político, o gestor público, o prefeito em si, tem que entender que ali é espaço de transformação social, é o espaço de emancipação do ser. Eu só estudei a vida toda em escola pública, meus filhos também.
Isso não nos dá demérito nenhum, pelo contrário, a gente tem crescido, tem avançado, minha família tem professores, eu incentivo para que as pessoas queiram ser professores, gostem do magistério, mas isso tudo a gente precisa que a prefeitura seja amiga, seja parceira, ela valorize. Né? Porque agente político, enquanto tem um filho na sala de aula pública, é porque a gente reconhece o trabalho dessa larga escala de professores que nós temos em Teresópolis, temos aqui em Guapi, temos por todo o estado. A educação vai bem quando existe a menor interferência possível da política dentro dela. Nós temos que dar recursos, nós temos que dar condições, porque a educação por si só ela caminha. Ela vai começar a deturpar o seu caminho ou ser atrapalhada quando a política se mete dentro dela. Léo, aqui tem um episódio, um fato que é muito triste pelo meu ponto de vista, porque o professor concursado, ele sofre preconceito na cidade de Guapimirim, você acredita? Creio. E, na verdade, ele deveria ser valorizado, porque se ele concursou para algo e ele teve o seu mérito de estar ali, se classificar e passar e exercer a sua profissão, é alguém que realmente se preparou, se dedicou e teve mérito na sua conquista. Com certeza. E aí sofre por preconceito, ele é sempre colocado nas piores escolas, ele é sempre destacado para pontos, porque a gestão, sobretudo a gestão atual, tem essa prática. Ela enxerga o professor, esse cara é concursado, ele não depende de mim. Então eu não tenho cabresto sobre ele. Então eu mando ele para qualquer lugar, eu pago do jeito que eu quiser, porque o que interessa para mim são os contratados aqui, que esses eu posso manipular. Isso é uma maneira muito errada, porque o maior patrimônio do município são seus funcionários públicos e, por consequência, os professores. Nós lá, quando criamos o plano de carreira do magistério, a primeira coisa que a gente observou foi que a antiguidade tem valor, né? A antiguidade é posto. Então, quanto mais antigo na carreira, mais qualidade para que a pessoa possa escolher onde quer trabalhar, ela tem direito. Os novos, quando chegam, vão cumprir a sua via crucis de começar de um pouquinho lá mais distância, mas não deixam de receber o difícil acesso, não deixam de receber o difícil provimento. E as escolas mais próximas ou mais perto da casa daquele colega professor têm sido privilegiados para que ele possa escolher. Porque nós temos professores aí com 20, 22 anos de casa, eles têm direito, com certeza, a escolher a unidade que eles querem trabalhar. Pô, legal. A gente está aqui com o Leonardo Vasconcelos dando uma aula pra gente aqui. É um professor na sua essência, né? Que nada. Dá aula, inclusive, quando o tema é educação. Léo, falando sobre políticas públicas de educação, como você enxerga a qualidade da nossa educação de modo geral? Se tratando de conteúdo, ganhamos ou perdemos nos últimos 30 anos, Léo? Eu acho que com a LDB em 96, nós passamos a ter uma educação com maiores investimentos do governo federal, com novos paradigmas e, mais do que isso, novas diretrizes. Então nós acabamos muito com o analfabetismo, nós criamos uma política... Chegamos quase a zero agora, sim, né? Criamos uma política grande de distorção idade série. Nós vemos pessoas com 15, 16 anos cursando a antiga quarta série, que hoje é o 5º ano. Isso tudo foi sendo resolvido. A gente já não vê hoje mais muito aquelas escolas noturnas que tinham para alfabetizar. Isso é resultado que as coisas foram caminhando, né? Porque não tem oferta. Mas a pandemia foi uma facada cruel na educação. A pandemia fez com que retrocedêssemos muito, porque nós ficamos com crianças até 1 ano dentro de casa, só por estudo remoto, outros falam híbrido, mas a educação ela não é intuística, ou seja, eu não posso pensar que eu estou ensinando e pensar que você está aprendendo. A educação é feita para ela ser aferida, nós temos que medir a qualidade do ensino, por isso eu valorizo tanto a Prova Brasil, o IDEB, o SAEB e tal, porque nós temos que medir o nosso aluno no 5º ano e lá no 9º ano se ele aprendeu a grade curricular. Eu tenho certeza que eu tenho que educar com equidade, né? Que é levar aquelas pessoas que mais precisam a capacidade do que já sabem bem. Mas não podemos abrir mão nunca de aferir resultado. O único corredor de transformação social que nós temos no Brasil é a escola. O único Brasil que o pobre tem, Marlon, é a escola. Você pode ter certeza que em todos os cantões de Guapimirim tem uma escola. Em todos os cantões de Guapimirim, às 7 da manhã ela está aberta, às 10 da manhã ela dá um almoço, ao meio-dia vem o outro lanche, às 2 da tarde outro almoço, quando vai as crianças saem alimentadas também. Toda escola tem iluminação, tem acesso à internet, porque o único Brasil que o pobre tem, para nós, de fato, é a escola. E é isso que o administrador público tem que primar, por levar a escola uniformes de qualidade,
A roupa completa, com casaquinho, com guarda-chuva, com mochila, com material, que os professores estejam recebendo bem, que a tecnologia acesse a escola e que a escola não seja cabide de emprego, como a gente tem visto muito político aqui da Baixada fazer, sabe? Eles não podem utilizar o toma lá da cá para encher salas de aula com pessoas que não têm qualificação, que não têm capacidade, pessoas que não têm o lidar com o aluno. Você, numa idade próxima à minha, você se lembra que antigamente muitas professoras nem tinham filho. Elas se doavam à devoção de ensinar e abriam mão da construção familiar, de família, de ter um filho e tal. Quantos professores você conhece que foram solteiras, que não têm filho? Isso tudo faz parte da construção de uma história que a gente tem visto se perder aqui na Baixada, né, Marlon? Léo, você tocou num ponto aí que a gente lembra até uma certa nostalgia, né? Eu fui realmente esse aluno de conviver até as minhas, digamos assim, as minhas artes, né, como aluno, eram artes assim que hoje em dia não chegam, nem se aproximam de muitas coisas que a gente vê. E eu tenho tantos professores que hoje são idosos, eu posso citar como exemplo aqui a dona Hilda, que está com seus 92, 93 anos. Tirar 10 na matéria de português com dona Hilda era quase era super difícil, porque era uma professora exigente, mas que realmente valorizava a educação, valorizava o ensino, não deixava passar um erro ortográfico se fosse. Léo, assim, você podia ter tido acertou na sua interpretação. Naquela época tinha muita questão de interpretação e tal, na sua análise morfológica, sintética, mas se você desse um vacilozinho ali, esquecer um R, você perdia. Eu vi poucos alunos terem 10. Então, realmente, você falou que é uma coisa que é verdade. Essa dedicação dos professores, ela é algo que se difere de boa parte das profissões. É diferente. Eu também tenho essa percepção. E que bom que seja assim. Agora, esse quadro de que as escolas estão em cada canto do Brasil, aqui em Guapimirim toda, eu tenho, assim, Léo, uma percepção de que até existe o prédio. Mas eu acho que a escola, aquela coisa da comunidade escolar, ainda tem deixado a desejar muito pela influência da gestão, porque não aplica isso. Você pega para você completar quadros políticos, aí pega que fulano formou em professor, mas não tem aptidão. Acontece, Léo, eu não estou dizendo que isso em todas as profissões. Em todas as profissões, às vezes a pessoa cursa para uma determinada profissão, mas não tinha aptidão. E isso acontece. Você tem profissionais da educação que não têm aptidão, não têm paciência, não praticam a educação, sobretudo a educação que é provida pelo município, que é a educação até o primeiro grau, né? Isso. Eu não sei se até o nono ano, antigo oitava série. Que é a antiga oitava série. Então, assim, é uma educação que você lida primordialmente com jovens até seus 14, 15 anos, né? 16 talvez. Então, eu percebo que falta muitas vezes essa... Eu tive uma experiência, isso me chamou muita atenção. Uma sobrinha minha estudava numa escola, sobrinha da minha esposa. Eu cheguei em casa, ela estava fazendo um trabalho na internet, né? Pesquisando na internet. Nós somos do tempo da biblioteca, né, Léo? É verdade. A gente ia consultar na biblioteca, o professor virava e falava assim, ó, capítulo tal, página tal, não sei o que, a gente ia lá, pesquisava e ali a gente se virava. E aí... eu cheguei lá, você está pesquisando na internet? Não, o professor nem olha não, ele diz que é para dar um Google e tirar dali o texto. Rapaz, eu achei aquilo um absurdo. Isso na escola pública. Eu achei aquilo um absurdo, Léo, porque você tira completamente o incentivo, o desejo, a capacidade de pesquisa, de leitura, de compreensão, de entendimento. Por essa razão, a gente forma tantas pessoas com pouca capacidade de se estabelecer no mercado. Nós temos que criar políticas municipais de educação em tempo integral. Escola o dia todo. Ou que não seja tempo integral, que seja uma jornada estendida, que façamos aqui convênio com os clubes, com as quadras, com as empresas, para que as crianças no contraturno, que é o horário depois da aula, elas possam ter capacidade de fazer artes, de fazer academia, de fazer... Aquele projeto parecido com amigos da escola. Justamente, nós temos que ter aí reforço em matemática, reforço em português. Nós temos que dar comida a essas crianças. Eu costumo dizer que os períodos sensíveis de aprendizagem, os mais e principais e importantes, são entre os 4 e 7 anos. Entre 4 e 7 anos, a cabecinha da criança está preparada para aprender tudo. É o momento em que ela tem que estar bem nutrida, porque o cálcio faz falta. Por isso eu implantei o programa Leite em Casa.
para as crianças toda sexta-feira levarem 1 quilo de leite em pó, que vão dar exatamente os 600 ml de leite por dia que elas precisam na alimentação, em casa. Porque isso fará a composição dos nutrientes adequados para que ela tenha a sua formação intelectual bem preparada. Eu estou terminando um livro sobre educação, é inédito que eu estou falando aqui, eu lanço ele em julho. Eu já combinei com a associação, todo o lucro, por todo esse Brasil que a gente vai vender esse livro aí, vai ser investido no leite em casa. Nós vamos pegar 6 creches comunitárias para que 300 crianças toda sexta-feira levem 1 quilo de leite em pó para casa, para que durante a semana elas tenham direito aos 600 ml por dia que elas precisam. E leite em pó, porque o pobre, o rico, qualquer um pode ter leite em pó em casa, não precisa de geladeira, não precisa de energia elétrica. Verdade. Basta pegar, botar tantas colherzinhas com um pouco de água filtrada, bater um pouquinho ali e aquela mistura está preparada. Educação é isso tudo, Marlon. Escola não é depósito de criança. Você quando falou na comunidade escolar, você falou muito bem, a comunidade escolar é formada por pais, alunos e professores. É isso aí. Nós não podemos deixar com que os professores se afastem dos pais. Uma coisa muito importante que eu falo, às vezes as pessoas não entendem. Às vezes falta professor na escola, a gente não vê reclamação. Você não vê reclamação com falta de professor, mas a falta da comida ela é latente, porque ela faz parte do sistema de educação. Então os pais têm que estar mais próximos para entender que falta professor. Porque a criança chega em casa, ela sem a aprendizagem, sem alimentação, ela fala. Isso tudo faz parte. Nós não temos como educar com crianças desnutridas, com vermes, sem tratamento médico. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos achar que é só o tal do cospe-giz de antigamente. Existe todo um ambiente em torno disso tudo. Eu comecei dizendo que nós temos que criar apetite dentro da escola, o apetite da vontade de aprender. Vai com tecnologia, vai com inovação, vai hoje em dia com a robótica, com as louças interativas, com os jogos que as crianças criam, desenvolvem, e através deles eles aprendem a matemática, o letramento, a geografia, a ciência, todos os temas transversais. A música. Sim, mas nós só vamos conseguir isso com um gestor que acredite que a comunidade escolar tem que ser respeitada. Porque quando nós falamos em comunidade, nós temos uma coisa chamada vocação. Cada comunidade tem uma vocação. Aqui as pessoas são boas para costurar, então nós vamos fazer oficinas de costura. Aqui são boas para música, oficina de música. Não, aqui é bom para dança, vamos com a dança. Aqui é da luta, vamos trazer o jiu-jitsu, o karatê. A vocação, a gente não faz educação de cima para baixo, a gente faz uma rede de educação pública, sim, dando as principais diretrizes. Mas cada escola tem a sua especificidade e o poder público tem que respeitar. Você falou de projetos que você desenvolveu quanto vereador, né? Eu me lembrei aqui, que já tem algum tempo que eu fui vereador aqui também no município de Guapimirim. Não sei nem se você sabe que eu fui vereador aqui. E assim... Me desculpa a intervenção, eu sou professor em Teresópolis, ter recebido muita gente lá falando que você precisa ser prefeito de Guapimirim. Obrigado, Léo. Isso já está irradiando. Está na mão de Deus e assim, agradeço a manifestação das pessoas, agradeço você participar dessa fala das pessoas aqui comigo, isso de certa forma muito me enaltece, a gente fica feliz e a gente deixa na mão de Deus, né? De Deus e da população, se pensarem assim a gente... Mas Léo, eu quando estive vereador, eu fiz um projeto para que tivesse oftalmo nas escolas constantemente, isso nunca foi acatado, mas eu fiz. Tivesse oftalmo nas escolas, porque muitas crianças têm dificuldade de aprender, às vezes as crianças passam até pelo que hoje se chama de bullying, né? Porque a criança está ali, ela está com dificuldade, mas na verdade ela não tem uma dificuldade intelectual, ela tem uma dificuldade que é visual, ela não consegue enxergar e muitas vezes ela não consegue se manifestar porque ela tem vergonha, ela se sente inibida. Eu implantei no município de Teresópolis, toda criança da alfabetização tem que passar pelo serviço oftalmológico. É isso, Léo. Porque a gente faz um diagnóstico em sala de aula, a gente já faz a triagem. E depois dessa triagem, elas vão para o consultório, aquelas que realmente a triagem detectou. Eu, no meu tempo, de 3 mil alunos em idade de aprendizagem da alfabetização, eu chegava no final fornecendo uns 200 óculos, a prefeitura doava. Depois nós fizemos uma lei que implantamos o teste do ouvido, né, da orelhinha, audição, e foi feita a audiometria na criançada toda, e aquelas que precisavam de aparelho foi entregue. É isso que nós temos que fazer, mano. Eu cheguei a fazer, salvo engano, foram 3 leis, né? Eu falei da oftalmologia, eu fiz a do psicólogo. Tem criança que tem dificuldade de se manifestar. Às vezes a criança está com um problema de paz dentro de casa, está sendo agredida, está sendo violentada, está passando por coisas que o professor nem imagina. Então, o psicólogo consegue muitas vezes extrair e melhorar
a qualidade do ensino daquela criança, consegue desenvolver. E o dentista, porque a gente sabe que dentista não é algo de fácil acesso, se tem muita dificuldade, sobretudo em criança. Muitos pais, às vezes, por condição, elas abdicam de fazer um tratamento dentário numa criança. E isso é muito ruim, porque aquela criança ali, daqui a pouco ela está tendo um problemazinho de saúde, que é derivado de um problema dentário. O problema dentário, obviamente, que é um problema de saúde, mas às vezes isso deriva para uma infecção, para um outro problema, e isso pode se tornar algo muito mais sério. Então, você tratar os dentes das crianças é um programa de saúde na escola. Eu sempre pleitei, sempre pensei por ele, sempre tive esse olhar, que acho que você tem ali uma oportunidade. Com certeza. E aí, Léo, a gente também, olhando, você estava falando da questão do investimento, muita gente não sabe, né? Você falou de Fundeb, mas muita gente não sabe que do orçamento de um município, 25% é uma obrigação que seja aplicado na educação. E aí, o que a gente percebe por parte dos governos? Eles aplicam 25% na educação e 15% na saúde. Isso é uma obrigação de qualquer gestão. Isso está previsto em lei. O que acontece, Léo? Como eles acham que a educação não é algo importante, isso acontece aqui no município de Guapimirim. Eu estou falando porque isso é uma coisa clara. Aí aqueles 25% que precisam ser utilizados para a educação é obrigatório. Então não tem para onde correr, porque senão não utilizaria na educação, utilizaria em outras áreas. Aí pega aqueles 20%, faz uma politicagem aqui, usando a rubrica do Fundeb, por exemplo, para pagamento de apoiadores políticos. Faz compra de materiais que não são necessários, que a gente sabe que não tem nem tanta necessidade, sabe-se lá por que se compra, faz aquisição de materiais, sabe-se lá por quê. Não se faz um estudo de um planejamento, de uma grade curricular decente para se apresentar. Eu sou do tempo que certamente você também. Eu estudei a SPB, Moral e Cívica, verdade. Certamente você conheceu. Isso está fora da grade. Isso é algo que eu tenho vontade de colocar aqui, independente de ser da parte curricular, eu posso não colocar como matéria de reprovação. Mas eu tenho vontade que os nossos alunos voltem. Eu formava bandeira, eu jurava bandeira ali junto aos meus... cantava o hino nacional antes de entrar, todos os dias. Eu me lembro, Léo, e assim, eu acho aquilo tão bacana, eu não vejo mais isso acontecer. A gente formava em escadinha, né? Era do menor para o maior. Não sei se você pegou essa época. Todos os dias, do menor para o maior, e ali a gente cantava o hino do município, cantava o hino da cidade, o hino do Brasil, e tinha essa cultura. A escola era um ambiente familiar, onde os diretores, os professores tinham uma aproximação com os meus pais. Poxa, se eu fizesse alguma bagunça, alguma coisa errada, aquilo eu era chamado lá, meus pais eram chamados lá e eu era divertido da maneira decente, que realmente fazia com que eu fosse corrigido, Leonardo. Eu era corrigido pelos meus atos, se eu pecasse, se eu cometesse falhas. E hoje eu não vejo isso. Então, quando eu falo da comunidade escolar, e você colocou bem, é exatamente isso que eu quero dizer. Eu até não cheguei a explicar, mas você, como é professor, como é da área de educação, é exatamente isso. Essa integração entre pais e alunos. Entender por que está faltando a merenda, mas se o professor foi, muitas vezes, para você saber que um professor não foi, é até difícil, Léo. Você não sabe porque às vezes a criança sai, fica na pracinha porque não deu o horário e ali fica e a gente não toma nem ciência disso. Isso é um aviso que deveria ser feito. Eu, por exemplo, sou a favor da gente implantar um sistema, e isso é muito possível, de quando a criança acessa a sala de aula, você recebe uma notificação no seu telefone. Hoje em dia todo mundo tem um telefone. Isso é um equipamento público que já é utilizado, é uma tecnologia que já é utilizada. A criança entra na escola, os pais são notificados que ela entrou, e quando ela sai é notificado. Então saiu, opa, passou ali, como se fosse um cartão de acesso, de entrada e saída, que é simples, Léo, de fazer. Simples e possível, porque a educação tem um percentual de 25%, que é mais que suficiente para você fazer coisas maravilhosas para a educação. Mas, infelizmente, e isso é uma verdade, parte disso é desviada para fazer uma politicagem, para fazer outras coisas, e aí se perde a valorização, a qualidade da educação, conforme o próprio piso dos professores, que não está sendo pago, porque a gente sabe que o Fundeb aqui é utilizado para outras coisas. Bom, Léo, seguindo aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta. Sabemos que a responsabilidade dos municípios com a educação vai até o ensino fundamental. O que você pensa ser necessário para preparar melhor estes alunos para o ensino médio? Sim, é o ensino vocacionado. Nós temos que, desde o princípio, preparar a meninada, a rapaziada, a meninada, para seguir a profissão que elas já vão aprendendo, né? É a pedagogia do aprender fazendo. Eu fui professor do ensino técnico há muito tempo
e por isso sei que Guapimirim antigamente tinha uma capacidade de ensino extraordinária, porque eu recebia lá no Senac essa meninada toda de Guapi para aprender profissões. Delas saiu daqui do segundo grau e iam para lá. Então a gente tem que vocacionar. Nós temos que já começar a ter um ensino médio vocacional, em que a pessoa que quer ser professor segue por um caminho, o cara que é bom para a área da engenharia tem a área ali da matemática, das ciências, da física. A pessoa que é boa para ser jornalista e tal, é a seção das humanas, as linguagens e as escritas, isso tudo a gente já tem que ir preparando no ensino fundamental, que começa desde os anos iniciais, séries iniciais, até hoje o 9º ano, que é a antiga 8ª série, para que a pessoa já vá para o segundo grau, justamente que hoje é o ensino médio, preparada de acordo com o novo ensino médio que o governo tem dito, que é vocacional. Você pega várias crianças que quando chegam nessa fase têm dúvida, não sabe se vai para o técnico, se vai para uma formação geral, mas exatamente porque não foi afunilada para ali. Não é afunilada de forma imposta, mas é de acordo com a vocação, Sim. como você mesmo colocou, né? Ou seja, você criar ali formas de você compreender e a própria pessoa, a própria criança, o próprio jovem, entender que o melhor caminho para ele é aquele caminho ali. Bacana, eu concordo com você e acho que o caminho é esse mesmo. Vamos lá, amigo. Outro assunto que ganhou vulto nas redes sociais nas últimas semanas foi a questão da violência nas escolas. A gente teve aí há cerca de um mês essa questão de violência nas escolas, enfim, que isso gerou uma repercussão muito grande, a internet acabou divulgando muito. De que maneira podemos combater este grave problema, Léo? Isso é uma questão muito importante. Quando eu falo isso, muitas pessoas não ouvem bem. Mas o problema da escola tem que ser resolvido entre as 4 paredes da escola. Não tem que ter polícia dentro de escola, não tem que ter guarda municipal dentro de escola. Dentro de escola tem que ter ensino e respeito, né? Isso só se dará em um momento em que os familiares também entenderem que não é obrigação da escola fazer tudo, né? A escola tem que dar o ensino, a família tem que dar a educação, né? Por isso que eu falo que é comunidade escolar, o pai tem que participar. Então, entre os 4 muros da escola, tudo tem que ser resolvido ali. Nós temos que ensinar nossos filhos em casa a respeitar, nós temos que ensinar nossos filhos em casa a saber quando é o direito de um e do outro, para que o professor possa melhorar isso na escola. Uma questão muito importante, Marlon, quando eu fui secretário de Educação, eu andei toda essa América Latina. E no Uruguai eu vi uma coisa que me encantou e que faz falta nos dias de hoje. Lá quando entrei numa sala de aula da idade assim, perto da alfabetização, tinha o nome de famílias escrito na parede. Família Gonçalves, família Silva, família Pereira. Aí eu perguntei à pessoa que estava me levando a visita o porquê daquilo. Ele falou, o nome das famílias é escrito ali para que a pessoa não esqueça a sua origem. O Marlon é filho da dona Mariazinha Costureira. Porque o dia, Marlon, que você errar, você vai envergonhar o nome da Mariazinha Costureira. O Marlon é filho do seu João Carpinteiro. O dia que alguém te vê na esquina fumando um cigarro ou bebendo uma bebida, uma coisa qualquer que fuja às regras, você vai pensar, eu estou manchando a imagem do meu pai, João Carpinteiro. Um bom carpinteiro. Foi quem fez essa praça, fez o telhado das escolas. Então o que falta hoje é o pertencimento da família. Hoje, antigamente, o nosso sobrenome era um patrimônio. Hoje é um complemento social. Você tocou num assunto que recorda muito a minha infância. Antigamente, volto a dizer, né, a gente ouvia os nossos amigos, os amigos dos nossos pais. Se a gente estivesse na rua, tivesse uma briga, qualquer coisa que fosse, eles falavam assim, vou contar pro seu pai. Hein? Justamente. E quando falava aquilo ali, você já falava assim, lascou. Porque a gente, não é que você tinha medo, mas o respeito era muito grande, porque você realmente tinha ali a presença física do seu pai, da sua mãe, te orientando e próximo da escola. E o que você falou é uma verdade. Hoje eu não sei se isso ainda acontece com a mesma frequência. Não sei se a cidade também aqui cresceu muito, é claro. Então, antigamente, todo mundo conhecia todos, né? Guapimirim era uma cidade muito pequena. Guapimirim emancipou, tinham 9 mil habitantes. Hoje a gente já passa da casa dos 60, se aproxima de 70 mil pessoas. Mas era um status real que a gente vivia e aquilo tinha uma influência muito grande. Se você me permite complementar a sua fala, que eu acho que é perfeita em relação à violência nas escolas, eu só acrescentaria uma coisa, o monitoramento no acesso à escola, porque aí minimamente você consegue perceber se você tem a invasão, se você tem alguém ali que está... Eu implantei mais do que isso, na época foi uma confusão, câmeras em sala de aula.
Os colegas professores acharam que eu estava querendo tomar conta deles. Eu falei, não, isso aí é para a sua segurança. Porque nós vamos saber quando um aluno desrespeita ou quando o professor não está. A gente cria um ambiente de monitoramento em que a gente traz as coisas à ordem. Desculpe eu ter feito a intervenção, mas você é autoridade. Não, um dia eu fiz um curso, uma palestra, em que eu falei com os professores. Policial não pode ter medo de bandido, senão não pode ser policial. É verdade. Domador de circo não pode ter medo de leão. Professor não pode ter medo de aluno. Nós não podemos ter professores que tenham medo de aluno. Aí você vai falar, mas é para bater, é para brigar. Não, é para impor respeito. Professor não é amigo de aluno, como pai não é amigo de filho. Pai é pai, mãe é mãe. Professor é professor. Nós temos que dar ensino, nós temos que dar regras, nós temos que dar diretrizes, nós temos que exercer o educar enquanto pai e mãe e o exercer o ensinar como professor. O real distanciamento de respeito tem que ser estabelecido. Porque se nós deixarmos isso misturar, Marlon, pelo amor de Deus, é o que tem acontecido o bullying, que antigamente era a zoação, é o que tem acontecido da questão de brigar, de invasões, de até alunos estapearem professores, porque a gente perde uma linha chamada respeito. Então, quando eu falei isso, muitas pessoas se levantaram contra mim. Ah, mas isso, eu falei, o policial ele sabe que ele tem que entrar numa incursão numa comunidade, ele sabe do risco dele. O domador de circo também. Ah, o professor é uma profissão de risco? Não, não é de risco. Mas ele tem que entender que saber impor limites, impor certezas faz parte da formação. Eu, por exemplo, entro em sala de aula, se eu pego um rapaz com um boné na cabeça, eu peço que ele retire. Porque ali é um lugar de respeito, de ensino, em que as pessoas têm que respeitar o que está sendo aplicado ali. Se começar muita confusão para um lado do outro, eu prefiro sair da sala, entregar a sala à direção da escola, por quê? Ali é um momento em que as pessoas têm que entender que está havendo mudança. Nós temos que passar o espírito da mudança para os nossos alunos. Nós não podemos ser professor por ser, nós não podemos ser professor por ser remunerado. Nós temos que entender que a arte de educar é mais do que tudo a colocação do respeito. Pô, bacana esse depoimento seu, Léo, porque assim, eu acho que é esse o espírito que realmente tem que contagiar as escolas, sobretudo os alunos, porque a oportunidade que um aluno tem quando chega numa sala de aula, ela é exclusiva, ela é única. E se ele não tiver proveito disso, ele provavelmente não será um cidadão de bem, terá dificuldade na sua vida profissional, enfim, ele vai perder muito, mas se for com essa essência. A essência que você traz, eu acho que é a que deve ser feita, que deve ser trazida realmente para o dia a dia dos alunos. E aí eu falava sobre essa questão do monitoramento, eu curiosamente, mas muito curiosamente, há uma semana antes de começar essa questão das violências nas escolas, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Falei sobre isso porque me chamou a atenção e não tinha ainda, o assunto não tinha ganho, as redes sociais não existiam. Você pode puxar ali na minha rede social, no meu perfil do Instagram, você vai ver que foi uma semana antes. Eu alertava sobre isso. E aí isso começou a ganhar corpo e acabou acontecendo algumas questões relacionadas. Mas, sobretudo, eu acho que o monitoramento, acho que os problemas da escola têm que ser tratados dentro da escola, o organismo escolar deve tratar isso, mas o pai também. Porque é muito fácil virar e falar assim, meu filho não vai para a escola hoje porque essa onda de violência, não sei o quê, mas não é capaz de abrir a mochila do filho para ver o que ele está carregando. Não é. Porque quem faz isso tem pai e tem mãe. A criança que sai motivada a praticar um crime, seja ele qual for, ela não saiu da rua, não. Ela saiu de casa. Você concorda? E aí, assim, ela saiu de casa com esse objetivo, porque ela foi dentro de casa que ela pegou uma faca, que ela pegou uma arma, enfim. Então, acho que essa educação ela precisa realmente ser observada dentro de casa. A gente está aqui com o nosso querido Leonardo Vasconcelos, a gente falando sobre vários temas aqui da educação, uma entrevista maravilhosa, uma verdadeira aula aqui sobre educação. E aí, continuando, Léo, eu queria te fazer mais uma pergunta. A gente percebe que alunos da escola pública apresentam maiores dificuldades de ingressar em faculdades públicas. Queria que Vossa Excelência falasse um pouco a respeito disso. Essa questão dessa dificuldade que alunos da escolas públicas acabam tendo para ingressar em escolas públicas, em faculdades públicas, que normalmente são inclusive as que têm os melhores professores. Sim. Veja bem, Marlon,
A maioria dos professores que estão na escola particular, eles estão na escola pública. Pode ter certeza. Teresópolis não acontece. Muita gente ali dá aula nos melhores colégios e também é funcionário da nossa rede. Sendo que, por isso o governo acertadamente lá atrás criou a política de cotas. Porque o filho do rico, que sai, vai para a escola particular, passa preparo, de tarde vai para o inglês, depois vai para o reforço, isso, ele tá melhor preparado. A educação ela tem que dar equidade. Equidade, como eu te disse, é mais do que igualdade. É pegar aquele que está menor e levar ao mesmo ponto daquele que está lá em cima. Porque a faculdade pública ela é preparada para todos. Mas todos nós da aprendizagem pública, não temos acesso à capacidade como a particular tem, que tem cursinho e tal. Então a política de cotas ela é mais que essencial. Por isso que é importante, Léo, exatamente aquilo que você falou há poucos minutos atrás, a questão da alimentação, sim, a questão da influi. Formação influi, porque aí você citou um caso que infelizmente é real. Talvez o filho do rico, ele tem todo esse preparo e essa condição permite a ele que tenha um desenvolvimento melhor. E aí ele segue com cursinhos, com isso, com aquilo, fica mais capacitado. Agora, é possível se fazer também na escola pública. É só você se debruçar isso para pensar em formar cidadãos melhores para a sua cidade. Eu sempre falo isso. Se Deus algum dia me der uma oportunidade à frente da minha cidade para tratar da educação, eu sou alguém que zelo pela saúde, zelo por todas as áreas da gestão pública. Mas a educação, para mim, eu acho que é algo que fortalece, inclusive a formação de uma sociedade. Olha, eu chego a dizer a você, o cidadão que ele é bem preparado, que ele tem boa educação, ele adoece menos porque ele se cuida, ele faz a saúde preventiva, ele faz coisas que se a pessoa não estiver bem orientada, não tiver esclarecimento, não tiver hábito de leitura, não faz. A verdade é essa. Então a pessoa precisa tomar apego pelo estudar, pelo conhecimento, pela busca, porque isso é algo infinito, Léo. O buscar é algo infinito, eu sempre falo isso. Você nunca vai esgotar a capacidade de conhecimento. Sempre vai ter como aprender. Você falava aí a respeito das possibilidades, e alguns minutos atrás também você citou isso, e lá em Tanguá a gente teve uma experiência muito legal. Em Tanguá, por exemplo, as escolas particulares estão tendo dificuldade de se manter. A escola pública lá hoje a gente oferece orquestra nas escolas, a gente oferece, que são aulas de música, né? A gente já tem grupos montados lá que fazem verdadeiros concertos, a coisa mais linda. A gente oferece artes marciais, a gente oferece natação. Eu estou para te dizer que eu não conheço escola particular, aqui em Guapi não tem, com todo respeito aos amigos, mas aqui em Guapi ainda não tem uma escola particular que ofereça tantas atividades para além da educação tradicional, né? Como essas que eu te falei no esporte. E a gente sabe que o esporte é algo que transforma a vida também, gera disciplina. Eu não estou falando para você trabalhar em alto rendimento, não estou falando nada disso. Eu estou simplesmente falando pela questão da disciplina, pelo desenvolvimento, pela atividade que também contribui não apenas para a sua capacidade intelectual, mas também para a sua forma física. E a gente orienta. Uma criança que estuda música, eu acho a música uma coisa sensacional. Eu sou um apaixonado por música, né? Eu sou entusiasta. Eu me sinto frustrado que eu não toco um instrumento. Eu tenho um violão jogado lá, mas que eu ainda hei de aprender. Pode ter certeza que eu ainda vou parar para aprender aquele trem lá. Eu adoro, eu sou um apaixonado. Eu passo o final de semana ouvindo música, quando eu tenho tempo. E assim, eu vejo que uma pessoa que se aproxima da música, que curte música, que curte instrumentos, se torna um cidadão com mais capacidade para uma série de outras coisas. Normalmente são pessoas que conseguem desenvolver bem as suas vidas. Eu tenho essa percepção. Então, assim, a gente tem essa prática lá no município de Tanguá, a gente está atuando dessa maneira. É um município muito pequeno, você deve conhecer bem. É uma realidade, é o 89º mais pobre do estado do Rio de Janeiro, mas lá é aplicado. Inclusive, a gente aplica o piso nacional lá. Os 33% que foi dado já foi aplicado lá. A gente paga fidedignamente os nossos profissionais lá da educação, para que haja valorização realmente desses profissionais, que eles atuem bem com as nossas crianças e os nossos alunos. Léo, hoje o Guapimirim passa por um momento muito difícil na educação aqui. As pessoas têm falado coisas que a gente fica assustado. Falta de material, a defasagem do salário, eu já passei aqui, tá absurdo, são 8 anos de déficit salarial. Como na semana passada eu li
um card do CEP falando de uma manifestação por infiltração nas escolas, falta de climatização, falta de material, enfim, uma série de coisas que falta aqui na cidade de Guapimirim. Guapimirim hoje é uma cidade que tem R$500 bilhão em orçamento. Uma cidade que, se comparado de 2013 para cá, deu um salto absurdo. Você tinha orçamentos aqui em 2013, 2014, 2015, por aí afora, na ordem de 150, 170 milhões. Hoje se aproxima a R$500 bilhão. É uma realidade modificada, maior inclusive que a cidade de Teresópolis, se você fizer uma avaliação per capita, né? É maior inclusive que a cidade de Teresópolis. Considerando todo esse cenário, é possível dizer, Guapimirim pode mais? Pode muito mais, pode muito mais. Eu tenho certeza, Mauro, com essa sua boa vontade aí e tal, se você chegar à prefeitura, você vai criar creches para as comerciárias. As nossas amigas mulheres de Guapimirim não tem com quem deixar seus filhos, né? Tem visto aqui que o comércio cresceu muito, nós temos que criar mais creches, principalmente no centro, porque as mulheres já vêm trabalhar, deixam seu filho ali 8 da manhã ou 9 da manhã, o horário que a loja abre, e vai com as crianças até o horário do comércio fechar, com café, com almoço, com jantar e banho tomado. Guapi vai poder muito mais quando implantarmos um serviço aqui de vans equipadas para odontologia, em que elas passem nas escolas, né? Teresópolis são 100 escolas, eu creio que aqui vai ter entre 40, 30 e poucas escolas, é perfeitamente com 2 vans e uma equipe de odontólogos e técnicos de odontologia, correr essas escolas todas e fazer a prevenção bucal, termos pediatras nas creches, implantarmos um programa de alimentação escolar adequado. Guapi fez um trabalho muito bonito daquela multimistura, esqueci o nome daquela doutora, que era daqui de Guapi, doutora Rita, fez um trabalho de recuperação da alimentação das crianças na Baixada e implantou também comigo lá em Teresópolis, através daquela multimistura, nós salvamos muitas crianças da desnutrição. Por que isso não voltar hoje? Uma tecnologia criada em Guapimirim, né? Que pode ser implantada nas escolas, criar o leite em casa, pagar ao professor o piso nacional do magistério. Como é que se paga o piso nacional do magistério sem dificuldade? Respeitando que o Fundeb é salário, ele é sagrado. Eu nunca usei um centavo do Fundeb para pagar qualquer outra coisa que não fosse salário, que não fosse remuneração. E aqui tem que ser da mesma maneira. Teresópolis, nós tivemos o privilégio de elevar de 25% para 30% a obrigação de despesa com a educação. O Brasil diz na Constituição 25%, como você disse, na nossa cidade é 30%. A cidade de Teresópolis é obrigada a gastar 30% com a educação, porque ainda é difícil com esses 30%. Porque todo mundo diz que educação é gasto, mas não, é investimento. Investimento, claro. E esse Falei investimento sobre isso num vídeo recente, investimento. E investiremos nos professores. Aqui é tratado assim. Sim. Sabe como é que desculpa te fazer essa interpelação, mas aqui é exatamente tratado dessa forma. Eu ouvi a prefeita esses dias fazer um vídeo, falar que a gente tem que prever os próximos 10 anos, porque qualquer medida tomada agora pode impactar para os próximos 10 anos. Gente, o orçamento é anual, que loucura é essa? Fala de coisas que não tem o menor cabimento. E é o que eu falei, aí trata a educação como despesa. Gente, é investimento, não consegue enxergar que está formando um cidadão melhor, vai formar uma criança que provavelmente vai evitar que essa criança se perca no mundo das drogas, porque tudo isso faz parte, Léo. Não é só o ensinamento que você traz ali, mas quando você valoriza, eu tenho certeza, você é professor, você chega dentro de uma sala de aula motivado, você consegue com a sua experiência, com a sua vivência, observar um aluno que possa estar ali, porque você tem mais experiência para perceber isso. Então você começa a perceber uma criança que está ali talvez já mal intencionada, com algum pensamento, e você tem condição de chamar essa criança, de orientar, de chamar os pais. Você só vai fazer isso também se você estiver motivado. Isso é natural, você só vai fazer isso se você for cobrado por isso, se você tiver um olhar debruçado sobre essas pautas. Então, prossiga, mas assim, porque é um assunto que realmente, se a gente se apegar, é tanta coisa. Sim, e educação é investimento, né? Nós temos que ter gestores preparados para investir na criança, investir no jovem, criar uma política, mesmo não sendo obrigação do município o ensino médio, criar políticas de cursos profissionalizantes, melhorar a relação da FAETEC, que aqui eu tenho certeza que tem, com o município, né? Para preparar a nossa meninada, a nossa rapaziada. E isso tudo só vai acontecer quando nós tivermos à frente dos municípios pessoas com olhos humanos e que tenham passado pela escola pública como nós passamos. Somente isso vai dar certo, sabe? E as pessoas entendam que a educação
não é um departamento, não é só uma secretaria. É o principal serviço do município. Eu vou lhe dizer que é o principal serviço do município, porque o maior patrimônio da cidade são seus munícipes, né? Sem dúvida. E nós estamos cuidando dessa rapaziada toda. A gente pega eles na creche desde os 6 meses, entrega eles lá com 14, 15 anos para o ensino médio. Nós temos a maior capacidade, mais do que tudo, a obrigação de entregar esses meninos para o ensino do ensino médio ser melhor, ser bem preparado, eles terem noção, né? Eles terem vontade, eles serem vocacionados a fazer essa cidade crescer. Eu, Léo, assim como você, certamente, eu guardo ensinamentos desde que eu era criança, que eu aprendi, na minha fase ainda, do meu quinto, sexto, até no meu quarto, que era a terceira série, a terceira série, que é o quarto ano de hoje em dia, e eu trago comigo muitos ensinamentos que ali aprendi. E eu tenho certeza que isso me fez me tornar a pessoa que eu sou, me orientou para a minha vida adulta, contribuiu muito. Eu vejo meus professores, eu tenho prazer de encontrá-los e cumprimentá-los. Muitos deles eu chamo de tia. Minha diretora, que mora em Teresópolis hoje, sua vizinha lá, tia Sueli. Para mim, é esse o tratamento que eu dou, porque foi assim que eu fui criado ali. Então, realmente, a gente precisa valorizar muito. Eu me lembro que eu tinha dificuldade de entender quando eu era criança e eles falavam assim: você é o futuro da nação, vocês são o futuro do Brasil, vocês são o futuro. E eu realmente tinha dificuldade de entender aquilo, porque no começo eu achava que aquilo podia ser uma balela, só uma forma de convencimento para que eu pudesse me portar bem dentro de sala de aula. É exatamente isso. É essa geração que daqui a 10 anos vai dominar, daqui a 20 anos vai estar dominando. E qual a geração que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, que vão transformar a vida das pessoas. Sim, nós temos que investir nas crianças para que elas tenham a coragem de fazer aquilo que a gente não conseguiu. Investir na criança é importar para que ela tenha coragem de fazer as mudanças que nós não conseguimos. Por isso, todo município só vai bem se ele entender que direitos iguais para todos, mas privilégios só para as crianças. Léo, a gente caminha para encerrar. Mas antes, até um assunto que eu vou abordar ainda, mas eu quero é uma lembrança que eu quero deixar com você. Primeiro eu quero te dizer que realmente a gente teve a oportunidade de se conhecer há um tempo atrás, e eu tive muito prazer em conhecê-lo, falo isso para todos. Você é alguém que me traz inspiração, você é uma pessoa correta, uma pessoa inteligente, que tem muita capacidade. Acredito muito no futuro para Teresópolis a partir de você, Léo, de verdade. Mas também soube de outras coisas que você passou, como, por exemplo, você tinha um filho, né, que era uma criança especial e que, infelizmente, acho que no começo desse ano, no final do ano passado, veio a falecer. E eu pode ter certeza que eu senti muito pela sua perda naquele momento. Eu te mandei uma mensagem à época. Aquilo, de fato, me trouxe uma tristeza, porque a gente se gosta, a gente se conhece e a gente sofre com as perdas e os problemas dos nossos amigos. E perder um filho, eu imagino, quer dizer, eu nem imagino, porque eu acho que é inimaginável. E eu quero te deixar essa lembrança singela aqui, está aqui no meu bolso. Você sabe que eu tenho uma filha especial. Sim. Minha filha é autista. Daí eu ando com esse símbolo, com esse brochezinho do autismo. E assim, Léo, eu sei que você produziu vários projetos de lei relacionados às pessoas com deficiência intelectual, com dificuldade. Mas eu quero que você carregue isso aqui, Léo, com você. Isso é um brochezinho igual a esse que eu estou usando. Eu vou colocar no meu terno. Eu quero que você utilize sempre que você possa, não pela vaidade, não por dizer que está ali. Não é para você carregar no peito, para que você demonstre algo, mas para que você carregue para dentro do seu coração. Para que você sempre, quando pensar em fazer qualquer projeto de lei hoje lá na Câmara Municipal, ou que amanhã, se Deus assim permitir, e eu torço que isso aconteça, você seja abençoado com o mandato de prefeito, porque é assim que eu te vejo também, Léo. Um prefeito para a cidade de Teresópolis. Você hoje quase se tornou deputado, você já está como primeiro suplente de deputado, e não é à toa, você é alguém que realmente possui muita capacidade intelectual, conhece, sabe do que fala. Então, eu acho que é disso que a gente precisa, pessoas com essa capacidade. Mas que você carregue esse broche para você sempre se lembrar
de fazer algo por essas pessoas, porque a gente tem uma sociedade, e eu costumo falar isso, boa parte dos gestores públicos não consegue enxergar. Eu tenho essa grata satisfação do município que eu trabalho hoje em Itanguá, ter um gestor que tem um olhar totalmente Verdade, o voltado. Rodrigo é um prefeito e tanto, né? E lá a gente tem o olhar voltado para o autismo, para as crianças com deficiência, porque o Rodrigo teve oportunidade de conviver dentro da minha casa. E outros tiveram oportunidade de conviver dentro da minha casa, de conhecer a realidade de um autismo, mas faz disso só política de contação de história, de ocasião, de mediatismo, não tem dedicação nenhuma para tal. E isso me entristece, porque quando eu descobri o autismo da minha filha, era 99-1. Hoje são 44-1. Ou seja, a cada 44 crianças que nascem, uma é autista. A gente pode vir a ter daqui a 10, 20 anos uma sociedade autista e os gestores públicos não se atentam para isso. Agora, o autismo não é uma doença, é uma dificuldade que a criança tem, que você pode, através de terapias, melhorar a qualidade de vida daquela pessoa e preparar para ser uma pessoa funcional. Nos Estados Unidos, as crianças autistas, todas elas são preparadas para um futuro e são crianças funcionais e, assim, tem características que são muito boas. Por exemplo, pessoas autistas nos Estados Unidos têm tendência a trabalhar com questões que envolvem confiança, porque elas não mentem, elas não são capazes de mentir, elas têm por si essa característica, porque elas são sempre movidas pela transparência, pelo sentimento, pelo aquilo que elas acreditam. Elas não conseguem... O abstrato é algo que se distancia muito da realidade de um autista. Então, eu quero mesmo que você carregue isso contigo, você use no seu teatro, mas, sobretudo, para que você sempre lembre que é uma sociedade que está crescendo e a gente precisa ter políticas públicas voltadas para isso. E aí eu vou deixar para você aqui essa última pergunta que envolve a criança, não estava nem no meu roteiro, mas quero deixar aqui para você, que envolve a criança com deficiência intelectual. O que a educação deve fazer para essa criança? Nós temos que ter uma política de inclusão. Eu acredito que a aprendizagem é igual para todos. Então todos têm que estar no mesmo ambiente. Nós já passamos do tempo que tem que ter escola para isso, tratamento para aquilo e distanciar as crianças do ambiente escolar. Nós temos que trazer todo mundo para a mesma sala de aula, trazer para ali mediadores para aqueles que precisem de maior destreza e maior cuidado, mas todos têm que estar no mesmo ambiente de aprendizagem, porque é reflexo da sociedade. Nós lá na sociedade não vivemos todo mundo em conjunto? Por isso nós temos que aprender em conjunto, nós temos que ter uma educação integradora. Nós não podemos mais ter aquela educação que tem escola, igual a APAE fazia muito, foi um trabalho social maravilhoso que a APAE fez durante muitos anos e faz até hoje, de tinha uma escola só para pessoas com certa deficiência, ou então esses aqui não precisam ir para a escola. Não, isso não existe mais no mundo de hoje. Nós temos que ter uma educação integradora. A educação ela tem que ser integrada e nós temos que ter mediadores, nós temos que ter professores preparados cada dia mais para lidar com essas diferentes nuances e aspectos de cada deficiência ou de cada problema que exista. Nós precisamos ter a sala de aula voltada para o século XXI, em que todo mundo é igual. E como eu te disse, para isso acontecer, nós temos que ter direito igual para todo mundo, mas privilégio para nossas crianças. Perfeito, Léo. Eu quero deixar para você duas informações, duas mensagens, né? Inclusive, uma eu vou te sugerir, que eu não sei se você já fez, ou se você não fez, vou te sugerir que você pense a respeito. Primeiro, que as crianças que têm a oportunidade de viverem dentro de uma inclusão, elas aprendem e ensinam. Eu tenho essa experiência com a minha filha. As crianças que estudam com ela desde a sua idade maternal, né? Isso. Elas trazem um carinho e um respeito pela minha filha e pela diferença da minha filha. Se uma outra criança que não consegue compreender a dificuldade que a minha filha tem se manifestar contra a minha filha, você pode ter certeza que aquelas crianças ali na mesma hora, as que estudam com ela, compram barulho na mesma hora. É uma coisa impressionante, porque elas já adquiriram o respeito. O respeito de que a minha filha ela é diferente, mas ela não é melhor nem pior do que nenhuma daquelas que lá estão. E tem uma outra questão, Léo, que é a questão do mediador. Muito se fala de mediador, inclusive tem uma lei projetada pelo senador Romário, quando teve uma filha com síndrome de Down. Ele fez em defesa da causa, e a lei do mediador em sala de aula, que é o mediador para até um mediador para cada 2 crianças. O problema é que isso, ao longo do tempo, vem se perdendo. E o que é um mediador? Pega-se um auxiliador que não tem
capacidade de entendimento terapêutico para se colocar com uma criança com deficiência intelectual. Aquela pessoa ela só vai auxiliar aquela criança aí ao banheiro ou coisa do semelhante. Ela não vai auxiliar no aprendizado, ela não vai auxiliar na dificuldade que a criança de fato tem. E eu quero te pedir, te propor, se você assim achar, faz uma lei para o município de Teresópolis, porque sim, assim eu vou fazer, vou pedir isso para outras pessoas, e faz uma lei para o município de Teresópolis onde você exija que o mediador tenha preparo, seja um profissional terapeuta, que ele tenha um curso de terapia. Hoje você tem politécnico, qualifica em 1 ano e meio, 2 anos, você consegue qualificar um profissional terapeuta para poder ser um mediador. E aí sim você vai contribuir, não aquele auxiliar que é aquele ajuste político, aquela acomodação política, pega uma pessoa que não tem a menor noção e ao invés de contribuir com a deficiência para que aquela pessoa possa evoluir, aquela criança possa evoluir, só traz prejuízo, porque não vai ter paciência, não vai conseguir entender e a criança também não vai se identificar e não vai haver desenvolvimento. Então, quero te deixar aqui essa sugestão, você na condição de vereador do município de Teresópolis, aqueles que estiverem me assistindo também, que sejam os vereadores de Guapimirim ou qualquer município do estado do Rio de Janeiro, que exija, do Brasil, que exija que nas escolas tenham mediadores, mas que sejam eles preparados. É a mensagem que eu deixo aqui. Léo, muita gratidão por você estar aqui comigo. Eu que agradeço, foi um sucesso. Nessa noite, por dizer que espero você aqui mais vezes, sucesso na sua carreira, sucesso no seu mandato, sucesso no seu futuro, sucesso na sua família, sucesso nos negócios, porque você é alguém muito merecedor de tudo de melhor e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque você é um cara capaz e luta cada dia para isso. Obrigado por estar aqui, estreando meu podcast. Dizer para você, quero que você faça suas considerações finais. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer e dizer, meus amigos internautas, que Guapimirim pode mais com Marlon Vivas. Através dessa mesa de entendimento que você inaugura hoje, eu tenho certeza que Guapimirim vai traçar boas metas de desenvolvimento. Eu tenho a certeza que esse podcast será a pedra fundamental para a transposição dessa cidade, para ser mais desenvolvida, para ser mais humana, para dar mais educação, para que seja realmente a cidade da saúde. Não seja essa cidade da saúde mentirosa que muitos têm dito por aí. Porque você é humano. Então, através dessa mesa, Guapimirim poderá muito mais. Parabéns. Léo, mais uma vez te agradecer e dizer a você que nos assistiu, muito obrigado. Por favor, faça seus comentários, pode perguntar, a gente vai responder a todos vocês. E dizer para vocês que daqui a 15 dias nós estaremos novamente com Pode Mais com Marlon Vivas. Obrigado, uma boa noite, fiquem todos com Deus.